Shalom, sou o Junei Barbosa do Ministério Nazareno Comunidade Israel e lhes dou as boas-vindas ao programa Emet Hayom, a verdade para hoje, e a série A Doutrina do Profeta Daniel. Fique agora com o nosso terceiro tema, Decida não se contaminar, parte 3. Concluímos nosso segundo estudo na análise da posição de Daniel e não se contaminar com os manjares opulentos da mesa dos caldeus, considerando primeiro que o Eterno define comer répteis, aves de rapina, peixes sem escama, quadrúpedes não ruminantes como contaminação da alma, e que o gentil, mesmo não estando sob as mesmas obrigações, é abençoado quando se apropria das leis dadas a Israel para a sua perfeição e para o enlevo de sua santidade. Nós vimos também que Yeshua tornou puros todos os alimentos, independentemente do ritual do Netilat Yadayim, que é o ritual da lavagem das mãos, considerado indispensável pelo rabanismo, o rabanismo que tudo fez para tornar a Torá insuficiente em si mesma, acrescentando a ela mandamentos e ordenanças que Adonai não deu. E vimos também como é descontextualizada a afirmação de que Yeshua tornou puro aquilo que os gentios comem, sejam aranhas, escorpiões, cobras, lagartos, ratos, porcos, cães, abutres, já que para todas essas coisas há na sua palavra um claro assim diz Adonai, tal como nós vemos em Levítico capítulo 11, versículo 8. Das suas carnes não comereis, nem nos seus cadáveres tocareis, eles vos serão imundos. Ou seja, aranhas, escorpiões, cobras, lagartos, ratos, porcos, cães e abutres não são comida de acordo com os critérios do Criador, justo e misericordioso, que criou o homem, sabe o que é melhor para ele, e lhe deu a Torá como o seu manual de utilizador. O Eterno é o fabricante e o construtor, e a Torá é o nosso manual para nós sabermos aquilo que é conveniente empregarmos para o bom funcionamento dessa máquina maravilhosa que é o organismo humano. Agora nós nos ocuparemos de outra interpretação mirabolante, a que deriva da investigação da visão do famoso lençol de Pedro. A visão é narrada em Atos 10. Na visão, o apóstolo vê descer do céu um pano com todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves dos céus, e a seguir uma voz lhe ordena: Kefa, levanta-te, mata e come. Atos 10, versículos 12 e versículo 13. A maioria dos intérpretes, ignorando o real sentido da narrativa, é de opinião de que a visão comunicava a abrogação da Torá por meio do sangue de Yeshua. E isso, apesar de Yeshua ter ensinado que não tinha vindo abolir a Torá, mas cumpri-la. Pouca ou nenhuma ênfase é dada na resposta de Kefa, que indica o quão apegado era ele à palavra, mesmo em face daquela estranha visão cujo significado ainda não lhe era claro. A resposta dele: de modo nenhum, Adonai, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. Atos 10, versículo 14. A ênfase na voz celestial, não faças tu comum ao que Elohim purificou, por outro lado, é completamente separada do seu contexto, como se tivesse a ver com o abate e consumo de animais. Ignora-se que o sentido da visão não tinha absolutamente nada de literal, que não dizia respeito ao que Kefa deveria comer, mas com que se encontraria com os gentios, tementes a Adonai, e a quem, como judeu, contaminado com as trevas do rabanismo farisaico, via até então como pessoas comuns, pessoas imundas, com as quais ele não deveria se relacionar. Nunca subiu ao coração do apóstolo a ideia estapafúrdia de que a visão o estava liberando para comer porcos, cães, lagartos ou abutres. O verdadeiro sentido da visão começa a se delinear depois que o lençol se recolheu ao céu por terceira vez.
É justamente nesse momento, estando Pedro a considerar o que seria aquela visão, a Ruach, o Espírito de Adonai, lhe disse: eis que 3 homens te buscam. Atos capítulo 3, versículos 17 e 19. Esses gentios a quem Pedro até ali pensava ser impuros, eram o lençol que 3 vezes desceu do céu. Agora ele podia ir à casa de Cornélio, onde o sentido da visão ficaria claro. Ali, Pedro veria que aquela visão nada tinha a ver com o alimento a ser ingerido, mas com as almas a serem absorvidas na comunidade dos crentes de Israel, que era a comunidade nazarena do primeiro século, até então repleta apenas de judeus e de prosélitos do judaísmo, como nós vemos no caso de Atos 2, quando todos os prosélitos vieram celebrar a festa do Shavuot, a festa do Pentecostes, e então a Ruach HaKodesh desceu e milhares de pessoas abraçaram a fé Netzarim, seja como judeus ou seja como Gerim, prosélitos do judaísmo. E então Kefa diz a Cornélio: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas, e atenção a essa mensagem, mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10, versículo 28. Esse é o único sentido daquela visão, não há outro. Não são os jacarés, os javalis, as onças, os corvos que foram purificados pela palavra, mas os gentios piedosos que não deviam mais ser vistos como impuros, pois eles haviam sido declarados limpos pelo sangue de Yeshua e pela palavra de Adonai. Quanto aos animais, a história é bem outra. Assim como Yeshua autorizara os espíritos imundos a deixar os gadarenos e a entrar nos porcos, precipitando-os no abismo, os demônios são comparados no livro de Apocalipse a 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E Babilônia é descrita como a mãe das prostituições da terra e um coito de toda ave imunda e detestável. Então qualquer pessoa, qualquer mestre que diga que hoje as aves não são mais imundas, não conhece a Brit Hadashah, não conhece o Novo Testamento, não investigou cuidadosamente. Aquilo que é imundo continua imundo. Eu citei Apocalipse 16, versículo 13 e Apocalipse 18, versículo 2. Meus amados, o Eterno nos chamou para que a santidade permeie toda a dimensão do ser. Ora, Shaul, falando sobre os pecados sexuais, declara: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete, ele o faz fora do corpo. Mas aquele que fornica, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Aqui a pureza sexual tem a ver diretamente com o corpo, ou seja, com a carne. Por isso é louvável quando a igreja exorta seus membros a se manterem limpos do adultério, da prostituição, da fornicação, do incesto, da pedofilia, da homossexualidade, da bestialidade, que é o sexo com animais. Essas são práticas sexuais denunciadas pela Torá como abomináveis aos olhos de Adonai. Mas isso envolve apenas o primeiro e mais básico nível da santidade, que é a do corpo, como a morada da alma. E por outro lado, ele deixa a alma, que é a sua residente, fora desse escopo. Nós, ao nos mantermos somente nesse nível, seria o mesmo que limpar e adornar a casa, descuidando a higiene dos nossos filhos. Shaul apela para a nossa santidade, a fim de que ela vá além da dimensão física e se concentre também na dimensão espiritual, que é a dimensão da alma. Suas palavras: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Elohim. Bem,
Aqui é importante frisar que a predileção dos crentes do Ocidente por moluscos e répteis, por peixes de couro e suínos e quase total descuido pelas leis alimentares, com exceção louvável da abstinência de sangue, cumpre uma importante profecia dado aos israelitas através do profeta Rocheia, conhecido como Oséias. Antes da dispersão de Israel foi dito: na terra de Adonai eles não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria eles comerão comida imunda. Oséias 9, versículo 3. Ora, Yeshua diz claramente ao que ele veio. Ele diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso nos permite dizer que, em grande parte, os cristãos são parte integrante desse imenso rebanho que vem sendo resgatado, que é o rebanho das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é muito significativo. Israel foi sentenciado por Adonai a comer comida imunda entre os gentios, a mesma comida dos gentios. No entanto, o tempo dessa sentença está acabando. Por isso, na carta dirigida aos Coríntios, onde havia muitos descendentes das tribos dispersas de Israel, vivendo como gentios e vivendo entre os gentios, Shaul parafraseia o profeta Yeshayahu, apelando para que eles se apartassem dos gentios e evitassem até mesmo tocar nasquelas coisas que são declaradas imundas pela Sagrada Torá. Por isso, diz ele, saí do meio deles, e apartai-vos, diz Adonai, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz Adonai, o El Shaddai. 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. Assim, quando os cristãos eximem-se de comer sangue ou de ingerir a carne de um animal morto sob tortura ou sufocamento, eles estão dando os primeiros passos no segundo nível da santificação, que é o da alma. Não é de admirar que entre as proibições básicas dadas a um gentil que ainda não conhece a santidade estão a abstinência da prostituição, da carne sufocada e do sangue, conforme nós vemos em Atos capítulo 15, versículo 29. No entanto, essas regras básicas precisam ser implementadas através do conhecimento da Torá. Não é sem causa que, antes de resumir a santidade, há 4 leis básicas, 2 delas relacionadas com a alimentação. Os apóstolos explicaram a razão de assim o fazer. A razão de por que eles tinham reduzido os mais de 600 mandamentos da Torá a apenas 4 leis. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue a cada sábado, onde é lido nas sinagogas. Atos capítulo 15, versículo 21. Cumprindo a igreja o papel de Atos 15, reunindo seus membros a cada Shabat para estudar a Torá de Moshe, não há problema algum em inicialmente impor-se aos gentios apenas 4 leis, pois eles logo aprenderão a separar-se de toda a impureza, inclusive das demais impurezas alimentares. O sentido da impureza nas Escrituras, tanto na Brit Hadashah ou no Novo Testamento, permanece exatamente o mesmo. As mudanças se processaram na percepção cristã oriunda dos concílios de Roma e não na mente de El Shaddai, em quem não há nem mudança e nem sombra de variação. A fé, ela nos liberta do medo da condenação eterna, pois sabemos que Yeshua morreu por nós. No entanto, ela não nos leva a derrubar a Torá, antes ela nos conduz à confirmação da Torá. O crente tem assim o dever de saber que é salvo e se sentir salvo, mas a pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Foi respondida há muito tempo por Shaul, quando disse aos Romanos, capítulo 3, versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos a lei por meio da fé. Logo,
O exemplo de Daniel e seus companheiros em não se contaminar com os da Babilônia permanece preciosa lição para nós que desejamos nos manter livres das contaminações, não só da carne, mas também das contaminações do espírito. Recorde que foi pela impureza inerente dos porcos que Yeshua autorizou os espíritos imundos a virem sobre eles e a precipitarem-nos no abismo. Ao nos abstermos dos animais não classificados como alimento, daquelas coisas que definitivamente não são comida autorizada por Adonai, nós passamos a comer o que é próprio. E isso vai ajudar a nos elevar e a proteger-nos. Bem, nós chegamos ao fim de mais uma edição de Emet Lechayon, o programa que traz a verdade para hoje. Que Adonai o abençoe e guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda shalom. Se esse estudo o abençoou, interceda por esse projeto, colabore com ele e ajude-nos a melhorá-lo e a melhor divulgá-lo. Inscreva-se no nosso canal, deixe a sua marca de aprovação, o seu joia aqui no nosso vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, divulgando entre seus amigos. Junte-se à nossa rede de compartilhamento da Techuvá e faça com que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Se você deseja a apostila impressa de toda essa série, entre em contato conosco e veja como recebê-la. Não perca nosso próximo estudo. O Altíssimo controla a perversidade dos reis, que será o nosso primeiro tema, analisando a soberania do Criador manifesta dentro do livro do profeta Daniel.